Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia de Bíblia Online no site, na parte do home, você vai ver lá, bibliaonline.com.br. Estamos em 2 Crônicas 26 e Lucas 4, 29 e 30, que diz assim, ó. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? E ele continua orando dizendo, na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Lucas 4, 29 e 30 diz, e levantando-se expulsaram-no na cidade, e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Aqui há uma questão muito interessante desses dois versículos, postos em contradição. São dois temas que parecem contraditórios, mas de verdade eles estão falando sobre como Deus se movimenta frente à mentalidade humana própria, né? A mentalidade egóica do ser humano. O ser humano que muitas vezes não compreende as essências de Deus, né? Tanto por não querer se aproximar das essências de Deus, como por não querer se envolver, porque sabe que se envolver vai ter que tirar alguma coisa de si ou das suas formas de ser. Então a pessoa já se afasta, né, porque quer resistir a um pensamento próprio. E outras vezes pelo fato de não conhecer, né, o fator do desconhecimento de como funciona as essências de Deus, faz com que o ser humano ele defenda causas e ele defenda circunstâncias que de verdade parece que ele está fazendo um bem, porque é um desejo próprio, é um gosto, uma certa forma de interpretar um cuidado, e de verdade, às vezes aquilo, na essência de Deus, está dizendo que não é o pensamento realmente do verdadeiro cuidado de origem que Deus tem. E aí o que acontece? O indivíduo, ele acaba defendendo as suas próprias interesses, os seus próprios, né, formas de pensar, e por causa disso ele acaba indo contra. Foi o que aconteceu com Jesus. Levaram Jesus, expulsaram da cidade porque eles queriam defender e continuar protegendo o próprio pensamento. Jesus vinha e esclarecendo coisas que eles não queriam. Então levaram até o cume do monte, a cidade que estava edificada, porque eles queriam precipitar Jesus do monte abaixo, né? Mas ali quando chegou, Jesus passando por meio deles, se retirou e foi embora. Agora, como que Deus, vamos unir esses dois versículos para nós entendermos melhor. Sendo o Senhor, 2 Crônicas 26, né, de nossos pais, de toda a origem, da formação de tudo. O versículo diz, tu, ó Deus, não és Deus nos céus, não estás acima nos céus, nas essências de Deus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos, as definições que acontecem nas mentalidades das nações e dos reinos, dos reis, dos referenciais? Na tua mão não há força, não tem habilidade e potência, capacidade de fazer, de acessar o que o Senhor quer? E não há quem te possa resistir quando o Senhor quer fazer uma coisa, ninguém pede. Não tem como, ninguém pede. Então, se esse Deus Todo-Poderoso, ele age tão grandemente, por que é que até Jesus foi levado, expulso da cidade, foi até empurrar ele até o cume de um monte para precipitar dali? E a história nos conta, né, nos registra isso, e a essência bíblica, a essência de Deus, nos mostra de que Deus respeita muito aquilo que o ser humano decide na sua mentalidade, né? Se ele quer comer hoje sei lá, um animal, um escorpião, uma serpente, Deus não vai descer da terra e falar, não filho, não come, não come, não come, para, porque comer serpente faz mal. Não. Porque Deus já deu a instrução daquilo que pode, né, cuidar-se do ser humano comum, o que pode fazer, o que não pode. O que faz mal para o corpo, o que faz mal para o físico, para a saúde, para a alma, para a mente, para o espírito. Tudo isso está nas escrituras. Então Deus já deixou, ele não vai vir correndo para impedir, né? O ser humano está no carro a velocidade
100 por hora, ali fora do limite, e aí Deus não vai enviar proteção, porque Ele mesmo está indo fora daquilo que já são as leis de definições, já são instruções que Deus deixou para o ser humano saber manter a origem de corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes, o que acontece? Deus respeita o querer da mentalidade. Você quer ser resistente, você quer destruição, você quer investir na destruição, você vai e vai acabar indo mesmo se precipitando. Então eles não queriam o pensamento de Deus, eles não gostavam do que Jesus fazia, eles não queriam ouvir Jesus. Vamos dar um jeitinho, né, para não atingir muito aqueles que gostam de Jesus, a multidão. Vamos levar ele para o precipício, vamos tentar levar ele, empurrar ele lá. Mas aí, quando chegou no lugar, Jesus, entre eles mesmos, retirou-se. Por que Jesus retirou-se? Primeiro que o poder estava sobre Jesus, só iria acontecer alguma coisa na vontade no dia do Pai, né? No dia de Deus Jeová. Então, não era a hora ainda de Jesus. Segundo que Deus tem o poder de tirar qualquer coisa do seu percurso a hora que Ele quiser. Quando Ele diz para Nabucodonosor, hoje você não reina mais, no outro dia ele levantou sem mente, né? Começou a agir como animal. Então, o que acontece? O homem, ele insiste muito em defender os seus próprios interesses a ponto de matar o próximo. Foi o que matou Jesus, os interesses, né, das cadeiras da época, sociais, aparências, status, a defesa, né, por causa da fama de Jesus, a defesa dos status, tudo aquilo. Acharam que Jesus queria dominar tudo e isso começou a levar Jesus para o julgamento, né? E aí o que acontece? O medo de perder posição social, perder referência, perder, sei lá, algum status, alguma coisa, faz com que, por causa de uma vantagem, o indivíduo vá querendo destruir ao próximo, incluso levar ele para o precipício, derrubar de barranco abaixo, né? No caso ali, matar Jesus. Tentaram de todas as formas. Mas o Senhor Deus, Ele é o Deus que domina acima. Então, por que Deus não age hoje? Se Deus tem poder, por que Ele não age? Porque Ele já deixou toda a instrução dEle para nós ouvirmos Ele e agirmos no nome dEle. Nós somos o corpo de Deus. Nós somos o corpo de Deus. Nós somos a atividade do corpo de Deus. Nós somos dotados, né? Deus deixou toda a cabeça dEle, o pensamento dEle para a gente guardar e proteger a vida. Então, se nós temos que proteger a vida, nós temos que ter as instruções. Agora, aqueles que insistem na maldade, eles estão retirando o que eles têm e plantando, né? E tudo que se planta, Deus deixou a ordenança na vida de se colher. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E aonde está o poder de Deus? Na hora certa, a palavra diz que Deus aparecerá nos ares, né? Quando, depois do arrebatamento, 7 anos, nós vamos voltar e Deus vai se manifestar, se demonstrar absolutamente em todas as coisas. E quando isso acontecer, nós vamos ver que Ele deu uma oportunidade para o ser humano saber se cuidar, né? E cuidar do próximo. Então, se não é da vontade de Deus, no caso ali de Jesus, que Ele tivesse morrido naquele dia, porque não era a vontade de Deus naquela época, o que aconteceu? Deus livrou. Deus tem poder de livrar. Seja qual for a intenção destrutiva, Deus tem todo o poder de livrar. Agora, nós temos que estar na essência de Deus, né? E a mentalidade comum, por mais os seus trâmites destrutivos, né? Aquela palavrinha comum, simplória que a gente tem, a tramóia, né? Do ser destrutivo, que quer criar confusão. Se Deus não quiser permitir, Ele dá ordem e não acontece. Por quê? Porque é o poder de Deus acima de todas as coisas, ok? Muito bem. Então aqui, esses versículos falam de muita coisa ao mesmo tempo. Deus tem todo o poder, Deus domina sobre os reinos, Deus age sobre as essências, a reação mental do ser humano, mas Ele respeita também. Chega uma hora que Ele respeita e deixa o ser humano ir até o limite. Depois que o ser humano for, agora basta. Né? Você vai pagar o preço pelo que você fez. Você podia ter escolhido edificar, você poderia ter escolhido cuidar, não cuidou, não, vai pagar o seu preço, mas até aqui, porque depois quem vai cuidar sou eu, né? Deus põe o basta.
A palavra diz que Deus deixa o indivíduo ir e depois arranca ele com anzol, né? Tira ele com anzol. Então, o que Deus vai fazer através dessa palavra hoje, o que o Senhor está dizendo? Deus está dizendo sobre livramentos dos planos dos homens, são os planos mentais, humanos, né? Tudo. O homem pensa, maquina, mas do Senhor, Provérbios 16, diz, é a palavra final, a resposta final. Então não se preocupe, Deus é que dá a resposta final. Deus é que dá. Então se a gente trabalhar bem para o Senhor e viver bem na presença do Senhor, Ele está dominando tudo, né? Onde está a saída? Em confiarmos em Deus e dependermos de Deus sempre. Dependa de Deus, dependa de Deus. Naquilo que você está vivendo, né? Onde, como está a solução? Independente daquilo que você acha que fizeram contra você, tramaram contra você, planejaram contra você, e não importa. Deus é o entendimento que está acima e por trás e vendo tudo que está oculto. Deus está vendo. Se Deus está vendo, é o que precisa. Ele é o seu guarda. Ele é o que precisa. Você não precisa ser o inteligente. Deus é que precisa ser o inteligente na questão, porque é Ele que vai tratar com a raiz de tudo aquilo que precisa tratar, ok? O que Deus está prometendo hoje? Livramento na sua dependência. O que Deus está orientando hoje? Ele tem na mão dele, no movimento dele, toda a força e potência. Com ele não há quem possa resistir. Se estão resistindo, Deus está criando uma história. Quando resistiram no tempo de Daniel, que levaram Daniel até a cova dos leões, parecia que Daniel estava fraco. Deus estava só na história, esperando para ver. Vocês estão pensando que vocês pegam Daniel? Vocês estão pensando que vocês vão enganar Daniel, levar Daniel para onde vocês quiserem? Então, vocês são os espertos? Vai com as suas inteligências, vai. Aí, quando chegou na hora que Daniel tá lá na cova dos leões, amanheceu outro dia, Daniel tá vivinho lá da Silva, né? Então, por quê? Porque Deus é o mais inteligente através disso. O que Deus está orientando hoje é que, se porventura Ele permite que nós sejamos levados até um cume de um monte, seja lá de que área for, e parece que vamos ser precipitados, Deus tem o poder de nos livrar de qualquer coisa. A gente só tem que depender do Senhor. Ele retira nós de qualquer lugar que Ele queira. O que Deus está dizendo para fazer hoje? Dependência. Dependa de Deus. Dependa de Deus, viva para Deus e saiba que Ele não perdeu o poder. Se Ele está permitindo alguma coisa que a mentalidade humana ainda resiste à essência verídica, é porque Deus vai criar uma história muito profunda, né? Deus vai mostrar uma verdade ainda mais, né? Às vezes precisa ser uma coisa mais aberta, mais claro mesmo, precisa estar bem esclarecido mesmo. Porque senão o ser humano acha que dá um jeitinho de enganar a mentalidade própria. Então precisa ser mais esclarecido. Quando Daniel saiu da cova, então realmente é Deus, né? De Daniel. Porque afinal de contas teve que passar uma cova. Então, nisso a gente vê que as coisas com Deus, elas são esclarecidas. E se a gente só vai até um limite quando Deus permite, e quando Ele permite, tem um plano, tem um propósito, tem um porquê. Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.